Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a série sobre os 11 riscos cirúrgicos do implante da prótese peniana. Se você não assistiu o último vídeo da série, clique aqui. Vou falar sobre o último risco da série, que é a redução do tamanho do pênis. Existem várias condições ao longo da vida que determinam uma retração do tamanho peniano. Essas condições ao longo da vida são várias. Queda de testosterona, diabetes, fibroses no pênis associado à doença de Peyronie ou fibroses associadas ao uso de injeções intracavernosas como forma de tratamento. A própria disfunção erétil, que causa uma facilidade do pênis dobrar durante a relação, é um fator também que predispõe à retração peniana. A retração peniana, ela precisa ser identificada antes da colocação da prótese peniana. Por quê? A prótese peniana, a função dela é oferecer apenas rigidez vertical, firmeza vertical, para garantir a penetração. Ela não está associada à recuperação de tamanho no pênis. O que está associado à recuperação de tamanho no pênis? É a reconstrução da túnica albugínea, é a reconstrução da membrana que dá o formato do pênis. O que é isso? O que é essa membrana? Essa membrana é essa capa, como se fosse a borracha de uma câmara de ar, porque dentro são os corpos cavernosos, que só pressurizam de sangue. Mas o formato, o tamanho e o calibre do pênis é dado por elasticidade dessa membrana. Então, se for somente colocado o implante, não está associado à recuperação de tamanho. E muitas vezes o paciente se queixa da perda de tamanho após o implante. Por quê? Porque não foi feita a reconstrução dessa membrana, da túnica albugínea. Como é feita essa reconstrução? Essa reconstrução dessa membrana, ela se baseia, imaginando que essa seja a membrana, essa reconstrução é feita com múltiplos pequenos cortes alternados para criar o efeito malha. Criando-se uma malha no tecido, esse tecido expande, seja no tamanho, seja no calibre. Então, tratando essa membrana, que é a túnica albugínea, eu estou melhorando o volume peniano para que eu possa implantar a prótese de maior tamanho e maior calibre. E com isso, buscando sempre o maior grau de satisfação do paciente. Mas qual é o limite da recuperação desse tamanho? O limite, eu vou exemplificar, imagine a minha mão sendo a pele. Essa pele abaixada, essa fita branca exemplifica os nervos que dão a sensibilidade na glande. Esses nervos são elevados daquela membrana túnica, elevados para serem preservados, e abaixo dos nervos eu vou fazer aquelas incisões, aqueles cortes para criar o efeito malha. Então, no efeito malha, quando eu traciono o pênis, eu vou alongando até chegar no limite dos nervos. Quando o nervo estiver esticado, tracionando o pênis, esse é o limite anatômico possível. Não dá para ultrapassar esse limite. Mas eu vou dimensionar o tamanho do implante para este limite, que é o limite máximo possível determinado pelos nervos que dão a sensibilidade na glande. A maioria dos pacientes, quando tem indicação de se fazer um implante, ele já tem algum grau de redução do tamanho do pênis. Por isso, é muito importante fazer a reconstrução para se colocar um implante de maior tamanho e maior calibre. Sendo maleável, eu vou sempre buscar colocar o maleável mais calibroso. E sendo inflável, o inflável entra murcho dentro do pênis. Ele precisa de espaço para poder inflar e dar a firmeza necessária para um bom desempenho sexual. Resumindo, esta é uma questão de extrema importância na busca da maior satisfação do paciente, que é a reconstrução da túnica albugínea até o limite dos nervos para se implantar um implante de maior tamanho e maior calibre, seja ele maleável ou inflável. Uma questão muito importante é o pênis que retraiu e eventualmente curvou. Quando o pênis curva, ele diminui de tamanho. E se for colocar a prótese com pênis curvo, sem tratar a curvatura, a prótese não vai ficar bem posicionada e o pênis vai ficar pequeno, menor. Por quê? Porque um lado ficou menor que o outro.
Então é importante a reconstrução, muitas vezes de todos os lados, para obter o máximo tamanho possível e colocação da prótese de maior tamanho e calibre. Uma outra condição muito frequente é o paciente que operou da próstata e passou a não ter mais ereções noturnas ou matinais, ou ele tem uma disfunção erétil grave, que ele não presencia mais ereções. Então, se ele não presencia mais ereções, ele muitas vezes não faz o diagnóstico que o pênis retraiu, mas na maioria das vezes o pênis desfuncionalizado, ele circula menos sangue, menos oxigenação e os tecidos perdem elasticidade. Como identificar essa perda? É importante o exame do médico tracionando o pênis para ver qual o limite que ele chega, palpando, sentindo o espessamento, a fibrose e também induzindo uma ereção com uma dose alta de remédio para fármaco-indução. Isso eu sempre faço pelo menos um dia antes da cirurgia, para identificar a perda, conversar com o paciente qual é a minha estratégia, no caso dele, de reconstrução e colocação do implante e qual o melhor modelo de implante vai ser indicado para ele, baseado na anatomia individual de cada paciente. Ou seja, essa avaliação pelo médico cirurgião que vai te operar é fundamental para, junto com você, paciente, se fazer a melhor decisão da reconstrução, a melhor decisão do melhor modelo de prótese e se é maleável ou inflável, e se for maleável, sempre que possível colocar a de maior tamanho e maior calibre após a reconstrução até o limite dos nervos. Não para o limite que o pênis está, mas para o limite que é possível chegar, que é o limite dos nervos. Esse limite eu vou conhecer na hora da cirurgia. Uma outra questão, o pênis que afinou. Afinou num ponto ou afinou como um todo? Como o pênis pode afinar? Essa membrana, quando perde elasticidade num ponto, o pênis só curva, não afina. Mas quando ela perde elasticidade na volta toda, uma fibrose circunferencial, o pênis não expande mais circunferencialmente. É como se você colocasse um esparadrapo em volta de uma bexiguinha e você enchesse no local do esparadrapo, vai ficar afinado, porque ali não expande circunferencialmente. Esse diagnóstico também precisa ser feito, induzindo uma ereção com um medicamento que faz a indução em altas doses se o paciente tem uma disfunção erétil significativa. Por quê? Se o pênis está fino, muitas vezes não tem espaço para colocar um implante de maior tamanho e calibre, principalmente calibre. Então é fundamental tratar esse calibre para otimizar esse volume peniano e assim permitir eu colocar e ter espaço para colocar um implante de maior calibre nesse paciente, assim evitando que o pênis fique fino após o implante. Então identificar o afinamento também é fundamental para fazer a reconstrução não só no tamanho, mas no calibre e assim permitir colocar a prótese mais adequada, que é a mais calibrosa e, se for inflável, ter espaço para ela inflar. Porque um cilindro inflável que tem a restrição dele expandir, ele não dá firmeza vertical, apesar de bem posicionado. Então esse diagnóstico é fundamental e a estratégia na hora de colocar um implante para se fazer a reconstrução e não somente colocar o implante é fundamental para aumentar o grau de satisfação e o melhor resultado com o implante de uma prótese peniana. Por que é importante eu alertar você, paciente, sobre retração do tamanho e calibre do pênis, o diagnóstico dessa retração antes de se fazer um implante da prótese peniana? Por quê? A grande maioria dos pacientes que me procuram para uma opinião, já tendo feito um implante, a queixa principal é que o pênis ficou pequeno e ficou fino. Por quê? Porque foi feito somente o implante e não a reconstrução. Então esses pacientes, eles são pacientes insatisfeitos que acabam me procurando para uma opinião se justifica fazer uma nova cirurgia para reconstruir e trocar o implante. Então esses pacientes, muitas vezes, eles vão à busca de cirurgia de reconstrução e hoje, praticamente, quase 50% dos pacientes que eu estou fazendo cirurgia é pacientes que não fizeram reconstrução e simplesmente foi colocado a prótese. E eu sou um médico procurado depois de ter feito o implante, com essa insatisfação, e eu vou fazer a reconstrução e trocar o implante para trazer o paciente numa melhor condição funcional do pênis
em uma melhor autoestima. Então é importante que você identifique essa perda. Se você ainda tem alguma ereção residual, você pode identificar se ele perdeu ou não uma pressurização do pênis. Agora, caso você não tenha uma ereção, tenha uma disfunção severa, se você tracionar o pênis pela glande, tracionar, o que ele estica é mais ou menos o tamanho que vai ficar ao colocar a prótese. E se você esticando ele está menor do que sempre foi, você tem fibrose e precisa fazer a reconstrução e não somente a colocação do implante. Então você pode sim identificar essa perda para que evite fazer uma cirurgia de prótese sem reconstrução, o que vai determinar um alto grau de insatisfação. Então nós estamos fazendo um fechamento dessa série dos riscos. É importante que você saiba desses riscos, porém, esses riscos são muitas vezes contornados com protocolos rigorosos, o cuidado que eu tenho na cirurgia, medidas preventivas e protocolos rigorosos, a gente minimiza esse risco ao máximo e com isso aumentamos o grau de satisfação e a segurança do uso da prótese peniana nos pacientes para recuperar a autoestima, recuperar a função sexual. O implante de uma prótese peniana, ele não remove nenhuma estrutura interna do pênis. Ele apenas vai oferecer firmeza no seu pênis. É como o implante da mama que as mulheres fazem. Não é removido a mama, é apenas colocado o implante, mantendo a mama como sempre foi. No pênis também. O implante, para ser feito, não precisa remover os corpos cavernosos. Eu cuidadosamente só abaixo para manter um enchimento residual de preferência. Quando os pacientes se excitam, aquele fluxo residual de sangue dentro do pênis se manter ainda. O implante só vai oferecer o complemento de firmeza vertical para o bom desempenho sexual. Então, em medicina, nada é 100%, mas com os cuidados, o rigor, a experiência do médico, seguir protocolos rigorosos, a gente minimiza esses riscos muito próximos de zero.